Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano Ribeiro, sou professor do curso de Eletromecânica. Estamos tratando hoje da disciplina de Metrologia e Instrumentação. Dentro da disciplina de Metrologia e Instrumentação, nas aulas anteriores, conversamos um pouco sobre fundamentos relacionados à metrologia e instrumentação, a metrologia no nosso dia a dia, qual a importância de medir, qual a importância de fazer ali a verificação de medidas, né, dentro do nosso cotidiano, né? E trazendo também para o campo industrial a medição de peças, né? Para que você tenha peças que você consiga replicar com qualidade, que essas réplicas tenham realmente ali as dimensões aceitáveis para ser cambiáveis. Já pensou você ter uma engrenagem, por exemplo, de uma máquina, dentro de um motor, por exemplo, e você não ter ali toda a questão da metrologia, toda a medição daquela peça? Como que você ia conseguir encaixar aquela peça dentro do seu automóvel, dentro do motor do seu automóvel? Então, daí surge a importância da metrologia. Seguindo disso, falamos muito sobre instrumentação, né? A importância dos instrumentos de medição, deles estarem ali organizados, limpos, que eles sejam instrumentos que sejam utilizados propriamente para o tipo de medição que você foi fazer, né? Na última aula em especial, falamos também sobre os últimos instrumentos dentro do nosso componente aqui, né, dentro do que a gente se propôs a falar, que são os instrumentos de medição de pressão, né? Falamos um pouco sobre o barômetro, nanômetros, tipos de nanômetros. E aqui nessa nossa aula vamos falar um pouquinho sobre a questão dos erros, que a gente chama de, dentro da metrologia e da instrumentação, que são os erros toleráveis, né? Quando a gente fala em erros toleráveis, são dimensões que a gente consegue tolerar que não vão comprometer o funcionamento da máquina, o funcionamento das peças. A gente está falando aqui de peças intercambiáveis, então esse funcionamento ele precisa ser 100%. Claro que você, como são as máquinas também falham, e você também como metrologista ali pode se perder um pouco na medição, então existe uma tabela de tolerância. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa nossa aula. Então fiquem comigo e vamos lá. Quando a gente fala de tolerância, a gente está falando justamente da variação que é permitida na dimensão de uma peça. Como assim, professor? Quando você, por exemplo, está fazendo a verificação de um diâmetro de uma peça, e essa peça ela vai ser intercambiada, ou seja, ela vai ser trocada por outra peça dentro de um sistema, dentro de um componente mecânico. Então você sabe que essa variação, ou seja, esse tamanho menor ou maior, ele não vai comprometer o funcionamento de todo aquele sistema, de toda aquela mecânica. Então, para que ele não venha comprometer todo esse funcionamento, é estabelecido um limite de tolerância. Então, ele não pode nem ultrapassar e nem não se aproximar desse limite de tolerância. Ele precisa estar ali num grau que a gente chama de aceitável, né? Então, conceitualmente, a tolerância é praticamente a diferença tolerada entre as dimensões limites. Isto é, a máxima e a mínima de uma dimensão nominal. Então, é o máximo que você pode atingir e o mínimo que você deve evitar. Então, por exemplo, a gente tem uma figura aqui que trata justamente dos limites de tolerância para uma determinada peça aqui. A gente tem um recorte de uma peça. Então, você tem a dimensão máxima que essa peça pode ter. Então, ela poderia ultrapassar um pouquinho essa dimensão que ela não ia comprometer dentro do conjunto que ela faz parte. E você tem também a dimensão mínima. Então, a partir desse momento aqui, do mínimo, ela não pode ser menor do que isso, senão ela vai comprometer o funcionamento. E nem maior, que senão também ela pode, da mesma forma, comprometer o funcionamento desse sistema. Então, de maneira bem simples e para que a gente possa passar para o próximo, tolerância é isso. Tolerância é o limite entre o máximo e o mínimo de uma dimensão que a gente chama de dimensão nominal, ok? E onde que é empregada essa tolerância? Onde que a gente vai ali se dispor a fazer o uso dessa tolerância? Então, normalmente ela é aplicada na usinagem de peças em séries e avulsas, possibilitando a intercambiabilidade das peças. Quando eu falo de intercambiabilidade das peças, a gente está falando ali de troca, de substituição de peças. Como eu falei no início da nossa aula, né? Quando a gente está falando ali sobre peças que você pode fazer a substituição. A gente sabe que todas as máquinas, elas são passíveis de
problemas de defeitos, né, ao longo do tempo, seja defeitos por desgaste, seja defeitos por mau uso. Então, ao longo do tempo, essas peças elas precisam ser substituídas. E para que elas possam ser substituídas, elas precisam o quê? Ter as mesmas dimensões. E aí a gente, como essas peças normalmente são produzidas em séries, então é muito importante que essas dimensões elas sejam ali dentro do limite tolerável, do máximo e do mínimo tolerável, né? E aí, quando a gente fala sobre essa intercambiabilidade de peça, a gente está falando a condição entre as duas ou mais peças de poderem ser trocadas. E aí você fala isso sem que haja prejuízo ao quê? Ao conjunto, né? Ao funcionamento de determinado, seja determinada máquina, determinado instrumento, determinado conjunto de instrumentos, né? Quando a gente fala aí de empresas que tem esteiras, tem robôs, tudo isso daí se aplica. E aí a gente tem as medidas que são adotadas, né, dentro dessa tolerância, né? A variação das medidas é determinada em função das medidas nominais de eixo e furos do tipo de ajuste desejado. O ajuste é a condição ideal para a fixação ou funcionamento entre as peças usinadas dentro de um limite. Quando a gente está falando ali de ajuste, que a gente fala sobre essa furação, a gente está falando realmente ali do ponto onde essas peças vão ser conectadas. Como, por exemplo, a gente fala de um componente simples, como um conjunto parafuso e rosca. Então, se você tiver ali um grau de erro muito grande, de tolerância que não é admissível entre esse conjunto parafuso e rosca, eles não vão se conectar. E aí você vai ter o quê? Um problema de... você não vai conseguir fazer a intercambiabilidade, você não vai conseguir fazer a troca, né? Então é importante que esses limites eles sejam obedecidos. E aí qual é a unidade de medida para a tolerância que a gente vai utilizar? A gente se utiliza do micrômetro, tá ok? E aí quando a gente fala de micrômetro a gente está falando de erros mínimos, erros que possivelmente você não vai conseguir ver a olho nu, comparando duas peças. Daí a importância da tolerância. Então esses erros eles precisam ser praticamente reduzidos a zero. Professor, isso vai ocorrer? Não. Isso daí dificilmente vai ocorrer. Mas a gente tenta chegar a um padrão que seja imperceptível. O sistema consiste numa série de princípios, regras e tabelas que permitem a escolha racional de tolerância na produção de peças. Normalmente quem dispõe essas tabelas, esses conjuntos de regras, são os próprios fabricantes dessas peças. Então eles, quando você adquire uma peça nova ou adquire um conjunto de máquina ali, um conjunto de máquina funcional, normalmente dentro do manual ele já vem com as tabelas de tolerância, porque ele sabe que no futuro você vai precisar realizar a troca de substituir alguma peça ali, então você precisa que essa peça substituída ela venha dentro dos limites e tabelas adotados ali por aquele fabricante. Campo de tolerância. O campo de tolerância é o conjunto de valores compreendidos entre o afastamento superior e inferior. Ele corresponde também ao intervalo que vai da dimensão máxima à dimensão mínima. Então é ali onde você pode, como é que a gente pode traduzir numa linguagem mais clara? É o campo por onde você pode transitar. Então, por exemplo, você vai fazer uma peça que vai se encaixar em um determinado componente. Então, dentro do campo de tolerância você tem o limite máximo e você tem o mínimo. E ali você tem o campo, onde você pode transitar com segurança sem que aquela peça se torne inutilizada. O sistema de tolerância ISO, ele vai prever 21 campos. Os campos são representados por letras do alfabeto latino. Então a gente tem um sisteminha aqui que é até de fácil compreensão. Então tá aqui, ó. Para furos você tem letras maiúsculas, que vai do A ao Z, e para eixos você vai ter as letras do tipo minúsculas. E aí essas letras também indo do A ao Z. As letras elas vão indicar as posições dos campos de tolerância em relação à linha zero. Obtém-se os ajustes móveis ou forçados, trocando-se as letras dos furos dos eixos. Então, dentro do campo de tolerância, você vai ver ali, próximo à linha zero, ou seja, a linha que ele não tolera mais erros, você vai ver ali
dimensionamento através de quê? Através desse sisteminha de tolerância para furos e para eixos, né? Quando a gente está falando ali de peças que vão se encaixar. Normalmente quando a gente fala de tolerância para eixos, a gente está falando de peças que vão quê? Ser encaixadas em eixos de motores. Quando a gente está falando em peças de furos, normalmente vão ser peças que vão ser encaixadas ali em conjuntos mecânicos através de parafusos, né? Sistema parafuso e porca, né? E aí a gente tem uma tabelinha aqui, essa tabelinha inclusive ela foi tirada dentro de um manual de uma máquina, que ela prevê a dimensão dos furos e eixos. Como é que eu sei, professor, diferenciar, só olhando essa tabela, o que está tratando de furo e o que está tratando de eixo? Lembram lá quando eu falei na imagem anterior, que para furo você tem ali o alfabeto em letra maiúscula. E para eixo você tem um alfabeto em letra minúscula. E esse arco que ele está formando é todo o limite tolerado que ele pode ser mexido. Então dentro desse limite aqui desse arco, tudo isso daqui ele pode ser intercambiável, sem que comprometa o funcionamento, tá ok? Então ele pode ser intercambiável de toda essa região aqui, observando também a questão da linha zero. Se passar da linha zero, então essa peça ela já não é mais, ela já não vai conseguir mais ser admitida dentro daquele conjunto, tá ok? E aí também a gente fala sobre os grupos de dimensões. O sistema de tolerância foi criado para a produção de peças intercambiáveis com dimensões entre 1 a 500 milímetros. Esses valores foram reunidos em 13 grupos de dimensões, para simplificar o sistema e tornar mais prática a sua utilização. Então você tem grupos de dimensões em milímetros, que vão desde o 1 ao 3, passando pelo 3 a 6, 6 a 10, 10 a 18 e por aí vai. Você vai fazendo essa soma até você chegar a grupos de 400 a 500 milímetros, né? Então você tem ali um grau de dimensão que vai subindo à medida do tipo de peça. Então tem peças que não vão admitir dimensões maiores do que 1 e 3 milímetros, mas tem peças que podem sim admitir dimensões de 400 até 500 milímetros. Vai depender muito do tipo de peça que você vai estar ali intercambiando, né? Qualidade de trabalho é o grau de tolerância e acabamento das peças. A qualidade de trabalho varia com a função que as peças desempenham nos conjuntos ou máquinas e o tipo de trabalho que a máquina vai realizar. Então, às vezes, tem peças que elas não precisam passar por um fino acabamento, porque o trabalho que ela vai desempenhar não necessita que ela sofra esse fino acabamento, que ela passe por esse fino acabamento. Então, você vai perder tempo, e sabe que tempo dentro da indústria é primordial. Então, tem peças que, sim, que elas precisam de um fino acabamento. E quem vai dar essa qualidade de trabalho também, dentro da metrologia, é a tolerância, né? Então, ela que vai fornecer ali a qualidade de acabamento das peças. Ela que vai dizer se uma peça precisa ser finamente acabada ou se ela consegue trabalhar de uma maneira mais abrupta, né? mais dura, ali, mais bruta, sem precisar de um fino acabamento, né? E aí o sistema ISO ele também vai estabelecer, por essa razão, 16 qualidades de trabalho. Então aqui a gente também tem uma tabela, né? Que são capazes de ser adaptadas a qualquer tipo de produção mecânica. Essas qualidades são designadas por IT1 a IT16. Então são os graus de acabamento, né? Os graus de qualidade dessa peça. Então você tem acabamentos aí dos mais abruptos aos mais polidos, né? Aos mais refinados. Aqui a gente tem uma tabela que mostra essa dimensão, né, da qualidade. Então, por exemplo, vamos falar de algumas aqui. A qualidade de 1 a 5. Você tem um tipo mecânico que ele precisa ser um componente, ele é chamado de extra precisa. Então, calibradores, particularmente, eixos de máquinas, ferramentas como fresadores, retificadores e outros. São exemplos de componentes que precisam ser extra precisos. Os que são muito precisos, do tipo 6, também entra ali eixos de máquinas, fresadoras, retificadoras, certo? Vamos lá para o extremo, vamos lá para as que não precisam de grande acabamento. Você tem ali de 12 a 16, que são as do tipo grosseiras, né? Construção de estruturas metálicas brituradas, britadores,
construção de peças isoladas, fundição, forjamento. Então aqui, dependendo do grau, a gente tem um nível de especificação do mais grosseiro ao menos grosseiro. Lembrando que o mais grosseiro ele vai estar ali no campo de 12 a 16 e o mais preciso, o mais refinado, ele vai estar ali entre o campo de 1 a 5. Ainda falando sobre controle de aparelhos verificadores, a gente fala sobre as principais generalidades, né? Ou melhor, adentrando, né, sobre o assunto de controle de aparelhos verificadores. Os calibres com limites e os outros verificadores comuns são controlados durante a utilização ou depois do uso por meio de aparelhos de laboratório, observando-se as seguintes recomendações. A primeira recomendação que a gente trata é sobre a precisão dos aparelhos, que precisam ser de 1 micrômetro, com amplitude mínima de 1000 micrômetros, né, para aferição de aparelhos como verificador de padrão. Na dimensão exata ou com peça tipo de igual forma geométrica, a fim de que as deformações elásticas locais sejam idênticas na peça e no padrão e não interfiram na dimensão. A gente está falando agora aqui de quem vai fazer o controle dessas peças, né, dentro do sistema. Claro que a gente não vai... Como é que você, dentro de um sistema de uma produção séria, que produz 1000 peças, 5000 peças por hora ali, você não vai sair medindo de uma a uma, né? Então você precisa ter dos aparelhos, o controle ali dos aparelhos verificadores. Ainda falando sobre recomendação, é necessário também que você tenha um equilíbrio de temperatura, tão perfeita quanto possível e realizada a 20 graus Celsius. Professor, onde que eu vou achar que eu vou conseguir fazer esse equilíbrio de temperatura? Dentro dos laboratórios de metrologia. Nas primeiras aulas a gente tratou sobre os laboratórios de metrologia, né? Igualdade de pressão de contato durante a aferição e dimensões para manter constante as deformações elásticas globais. Ou seja, quando esses controladores eles vão ser aplicados, eles não devem exercer uma pressão muito grande e nem deixar de exercer caso seja necessário. Então tudo isso daqui pode influenciar na dimensão dessa peça. O alinhamento correto entre os contatos dos aparelhos do elemento a ser controlado, ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, de aparelhos de medição, você tem que fazer o alinhamento correto para que você não crie ali uma diferença entre, ainda mais em superfícies que são deformadas, são superfícies que você não tem ali, que não são regulares, e aí você precisa ter o controle bem rígido disso aqui, para que você não gere diferença. Também tem a recomendação de verificação das dimensões pelo cálculo da média de diversas leituras, isto depois da aferição final, que garante que a regulagem inicial foi conservada. Então, no início, quando você vai utilizar esse controle, você vai realizar os cálculos de verificação e no final você vai realizar novamente os cálculos de verificação para saber se ele desregulou ao longo do tempo. Se os cálculos baterem, então é sinal que a medição ali foi perfeita, né, a aferição. Controle dos calibres com limites. As tolerâncias de aferição de calibres com limites, com dimensões fixas, são estabelecidas com rigor razoável, que garante boa utilização de duração. A tolerância do lado não passa, acha-se situada a uma distância igual de cada lado limite teórico. A tolerância do lado passa pelo contrário, fica sempre dentro do limite da peça a verificar. Assim, o desgaste progressivo do calibre aproxima ligeiramente antes que o mesmo se torne possível. Essa questão de desgaste a gente conversou bastante quando a gente estava falando de conservação, né, desses elementos. Então, se por acaso a ponta desse calibrador estiver desgastada, isso daí vai influenciar na medição. Lembre-se que a gente está falando de medições mínimas aqui, né? A gente está falando de micrômetros. Então, até sujeira na superfície disso daqui pode influenciar, né? Professor, de que eu vou achar uma peça tão pequena? Você pode achar em câmeras, você pode achar em celulares. Então, celulares você tem peças ali microscópicas. Então, essas peças elas também são medidas. Não pense você que elas são ali simplesmente organizadas. Elas precisam também passar por critérios de medição. E esses daqui são alguns exemplos que a gente pode encontrar no dia a dia. O tacômetro do tipo analógico, né, que a gente encontra normalmente dentro das indústrias, que ele vai ter ali o relógio de verificação. Lembra quando eu falei que tinha ali o RPM sendo multiplicado por 100, né, aqui dentro da escala de 100.
Aqui uma versão digitalizada que a gente encontra aí, pode encontrar, se você tiver necessidade de comprar, até em sites especializados você já consegue comprar desses outros modelos. E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro e até a próxima. Tchau! Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano Ribeiro, sou professor do curso de Eletromecânica e hoje vamos tratar da disciplina de Metrologia e Instrumentação. Ao longo da disciplina, nas aulas anteriores, conversamos um pouco sobre o princípio da metrologia, a necessidade de inserir a metrologia dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, correto? Hoje vamos dar continuidade a esse estudo, ainda falando sobre alguns instrumentos relacionados à metrologia. Então, espero que vocês continuem comigo e vamos lá. Ainda sobre instrumentos de metrologia, vamos falar hoje sobre os instrumentos medidores de pressão. A gente sabe que dentro da indústria, nos mais diferenciados tipos de segmentos, você tem a necessidade de realizar o controle dessa pressão. Muitos desses aparelhos, desses sistemas, dessas máquinas, elas se utilizam dessa pressão, essa pressão de gás, a pressão de vapor. Então, é extremamente importante que você tenha um instrumento preciso para realizar essa medição dessa pressão, a fim de que ele não seja desregulado e possa gerar algum problema, né, para esse equipamento, para essa máquina, né? Então, aqui a gente faz a classificação dos sistemas de medição de pressão e vácuo. De modo que temos 3 grupos de instrumentos com os quais podemos medir essa pressão. Então, aqui é muito importante que a gente faça a verificação que cada um desses instrumentos vai se adequar melhor ao tipo de situação. Então, nós temos o instrumento 1, que é o instrumento do tipo mecânico, nós temos o instrumento 2, que é o instrumento do tipo elétrico, e o instrumento do tipo por ionização, que é o terceiro. Dentro dos instrumentos mecânicos, a gente trata da coluna, o tubo em U, o MC Leod, o barômetro, que é um dos mais conhecidos, a cuba, a campanulas invertidas. Dentro do elástico, nós vamos tratar sobre o nome do instrumento, é o de Bourdon, espiral, hélice. Temos também o instrumento de Foley, né? E o diafragma, que é um dos mais conhecidos dentro da elástica, né, dos medidores de pressão do tipo elástico. E temos também os elétricos. Dentro dos elétricos nós temos as resistências, a capacitação, que você tem ali os capacitores, né, o strain gauge e entre outros. E por ionização nós temos o catodo aquecido, o nomômetro de tubo de U, que é considerado pelo seu funcionamento simples, bem como a sua construção. Temos nesse medidor de pressão uma eficiência considerável. Então a gente tem aí uma ampla utilização dele por ele ser, além de ele ter um fator de confiabilidade muito grande, ele tem uma eficiência muito boa, ele acaba sendo um dos medidores mais baratos que a gente tem aqui no mercado para estar utilizando. Então ele vem bem a calhar para diversos tipos de operações dentro da indústria, justamente por ter o custo ali diminuído, né? E aí agora vamos falar um pouco sobre a construção e o funcionamento desse tipo de medidor de pressão. Então ele vai consistir basicamente em um tubo de vidro de diâmetro interno, nunca inferior a 5 milímetros, dobrado em formato de U, contendo geralmente H2O ou Hg. Vai ser a água ou que o mercúrio, né? As pressões aplicadas em ambos os tubos produzem uma diferença entre as alturas das colunas, indicando assim o diferencial de pressão. Então ele parte de um processo e de uma configuração extremamente simples. Ele vai se basear na pressão desses dois líquidos que você vai ter ali dentro, e aí ele vai gerar ali um diferencial dentro dessas duas pressões. A partir desse diferencial, você vai conseguir fazer a medição dessa pressão a fim de estabilizar, se for o caso, né? E aí você tem o que agindo ali a pressão atmosférica, né? Agindo nesses líquidos, né? E aí pode ser usado para medir a pressão relativa, vácuo ou pressão absoluta, desde que se deixe um dos lados da pressão atmosférica ou evacuado, né? Então você tem que deixar ali aquela pressão atmosférica também vai estar agindo para que você tenha a relação. Então a relação dentro, se a gente for trazendo para a fórmula, quando a gente traz isso dali para a fórmula, então a gente tem o quê? A fórmula de P
que vai ser igual à altura vezes o peso. Então, para P, você quer descobrir o que? A pressão. Para que você descubra a pressão, é necessário que você tenha a altura da diferença de pressão lida na escala. Então, aqui a gente vai verificar essa altura através aqui do segundo tubo aqui, do formato ali de U, né? E o peso específico do líquido utilizado no namômetro. Lembre-se que a gente pode utilizar tanto a água, né, o H2O, quanto o mercúrio. Namômetro MC-Leud é usado para medir baixas pressões absolutas, isto é, alto vácuo. O mercúrio força o gás para capilar de medição, após o namômetro ter sido girado de 90 graus. O nível de mercúrio no capilar é lido numa escala que indica diretamente a pressão absoluta desse gás. Então a gente está tratando aqui de uma medição extremamente minuciosa, né? E aí a gente tem um modelinho aqui desse tipo de namômetro. Então você tem ali, além do sifão ali por onde você faz a leitura, né? Você tem toda a conexão para que esse líquido possa chegar lá, né? Então o mercúrio ele fica ali depositado no reservatório, isso antes da medida, né? Quando ele é submetido a essa pressão, esse reservatório vai liberar esse líquido e aí ele vai passar por todo esse processo aqui até chegar no sifão. Quando ele chega no sifão, ele vai passar pela escala e aí você tem o terminal do capilar, que é por onde esse mercúrio vai estar passando, gerando essa pressão, que aí você consegue fazer a medição, né? Depois que você consegue fazer essa medição através desse mercúrio que passou por essa estrutura. Então aqui a gente tem até uma imagem dele de maneira que é uma vista mais frontal, né? Para que a gente possa entender como é que funciona essa leitura. Então bem aqui você tem a escala, ó. E aí dentro dessa escala você vai lá e realiza a sua leitura. Barômetro. O barômetro é um tipo de instrumento especial, ele também é considerado um namômetro, né? Para medirmos pressão absoluta, mas propriamente projetado para medir a pressão atmosférica. Então, se a gente puxar um pouquinho aí da nossa memória, aí, quem estiver assistindo aí, vai lembrar que a gente, eu lembro que a gente trata sobre o barômetro ali no ensino fundamental, quando a gente fala de pressão atmosférica, ali dentro quando a gente está falando de a pressão do ar, né, pressão atmosférica, a rarefeito. Então a gente fala um pouquinho sobre o funcionamento do barômetro, né, que é um instrumento que está ali sendo utilizado para fazer a medição dessa pressão atmosférica. Então aqui a gente tem um tipo de modelo de barômetro, um esquema, né, desse modelo, que foi um dos primeiros a ser utilizado, né? Então é muito simples da gente entender. Esse medidor, ele vai ser constituído de um tubo de vidro fechado em uma extremidade cheia de mercúrio. Aí a gente vai fazer o seguinte movimento. A gente vai emborcar esse tubo numa cuba também com mercúrio. Então você vai ter mercúrio tanto no tubo quanto nessa cuba, né? Como uma bacia, né? Cheia de mercúrio. A pressão atmosférica será dada pela altura da coluna de mercúrio, medida a partir do nível do mercúrio que está contido nessa cuba. Então aí você consegue fazer uma relação entre a quantidade de mercúrio que ficou dentro do tubo e a quantidade de mercúrio que foi para essa cuba. Então você consegue fazer ali a relação e verificar uma medição. A gente costuma chamar esse tipo de barômetro, que é um tipo bem rudimentar mesmo, ele foi utilizado para os primeiros experimentos acerca de medição de pressão. Ele é chamado de barômetro de cuba, tá ok? E aí, após o barômetro de cuba, nós temos o nanômetro de cisterna. Neste nanômetro, um ramo de tubo, também em formato em U, é substituído por uma cuba larga, conforme a figura abaixo, que foi a figura que a gente apresentou no slide anterior. Estando a cuba e o ramo com mercúrio, a diferença entre as pressões, que a gente chama de pressão 1 e pressão 2, P1 e P2, acha-se indicada em uma escala colocada junto ao ramo. Devido ao nível inicial e ao final serem iguais, o erro é desprezível quando o diâmetro da cuba for muito superior ao diâmetro do tubo lateral. Então tem que se verificar também essa questão dos diâmetros, né, antes de fazer essa medição. Aqui a gente tem um modelo que a gente consegue analisar bem essa questão da diferença entre as pressões. Então, para que a gente tenha uma maior precisão na medição das pressões baixas,
a gente vai utilizar nanômetros de tubos inclinados. Assim, uma pequena diferença no nível de mercúrio da cuba apresenta uma grande mudança na posição do mercúrio no tubo inclinado. Então a gente vê uma diferença aqui que a gente consegue eliminar aquela questão da igualdade lá que a gente tem no início do processo, né? Fazendo com que você utilize esse tubo inclinado e aí você vai ter uma diferenciação, eliminando aí a possibilidade de erro, né? O último desses do tipo mecânico, você tem aqui a campanulas invertidas. Este nanômetro é composto de um sistema semelhante a uma balança, na qual os dois pratos são substituídos por campanulas invertidas, que são parcialmente submersas em óleo. As pressões são admitidas no interior de ambos as campanulas, que se movem pela diferença entre suas pressões. O ponteiro ligado a um braço da balança indica a pressão diferencial da medida. Então, o movimento dessas campanulas, que nada mais são do que como se fossem ali, é bem parecido com pistões ali, eles vão fazer movimentos de acordo com a pressão. E aí você tem um movimento muito parecido, como eles estão interligados, você tem o mesmo movimento tipo de gangorra ali mesmo, como se fosse uma balança mesmo. E aí você tem aqui os dois tipos de pressão, né? A pressão do processo e a pressão atmosférica, né? E aí o líquido que é levado em consideração para ser medido ali como um líquido que está sofrendo, se submetendo a essa pressão, vai ser o óleo, né? E aí em cima você tem ali como se fosse o fiel da balança, né? Bem no meio ali você tem uma marcação, um medidor apontando ali, e aí você consegue fazer a medição através daquele ponteiro, tá ok? Saindo dos medidores de pressão mecânica, vamos aos medidores de pressão do tipo elásticas. O primeiro que a gente vai tratar é o medidor de pressão chamado Bourdon. E aí o nanômetro de Bourdon, que tem formato C, consiste em um tubo metálico de paredes finas achatadas para formar uma secção elíptica e recurvado para formar um segmento de círculo. Uma extremidade acha-se adaptada para a ligação com a fonte de pressão e a outra está selada e pode se movimentar livremente. Aqui a gente tem uma imagem que ajuda a gente a entender, né? Só falando fica meio complicado, mas aqui a gente consegue entender como que funciona esse instrumento. Então, a gente, se tivesse uma imagem aqui, você conseguisse abrir esse relógio para verificar como esse ponteiro está se movimentando, então você ia ver que além do ponteiro você tem o tubo, né, de Bourdon, você tem o início desse movimento elíptico, né, dessa mola, como a gente pode dizer, e aí ele fica livre do movimento. Então aqui é o ponto que você vai ter o contato com a superfície que você está interessado em realizar a medição de pressão. Então, a partir desse momento aqui, desse conector que a gente tem aqui, ele já começa a fazer a verificação da pressão de maneira analógica. Tem também o do tipo espiral. Estes namômetros, eles utilizam de um tubo de Bourdon, também achatado, formado por uma espiral com diversas voltas. Com a pressão aplicada à extremidade aberta, a espiral tende a desenrolar, transmitindo um movimento bastante grande à extremidade livre. Por meio de uma ligação simples, o movimento é transferido para o braço do ponteiro, não havendo necessidade de coroa e de pinhão, como o caso do anterior, né? Então, no caso do anterior, a gente, além da fita achatada elíptica, você tinha a presença de coroa e pinhão. Nesse aqui, não. Ele já não vai contar com essas peças dentro do relógio de pressão. E aí, quando eu falo relógio de pressão, eu estou sempre me referindo a esse medidor aqui. A gente sabe que não é um relógio propriamente dito, porque não está mostrando as horas, mas aí a gente chama de relógio de pressão, porque é uma linguagem informal, mas que você pode escutar sendo utilizada aí quando você estiver se deparando com esse tipo de instrumento, tá ok? Então, por aqui, você tem a entrada da pressão dos processos, né? Dependendo ali, normalmente ele é instalado ali dentro de tubulações, dentro de locais por onde você quer verificar a pressão, né? Normalmente são tubulações de óleo, de gás, ok? E aí ele vai ter essa Bourdon toda feita em espiral. E ao menor movimento de pressão aqui em cima, toda essa espiral aqui vai se movimentar até a extremidade. E esse movimento ele acaba sendo aumentado, potencializado até a extremidade, que vai fazer o movimento do
ponteiro. E aí a gente vai ter o movimento do ponteiro aqui dentro do mostrador de pressão, ali, o relógio de pressão, como a gente chama. O de hélice. O de hélice é um nanômetro também muito similar ao tipo espiral, sendo que o tubo achatado de Bourdon é enrolado em formato de hélice. Então a gente só vai ter uma diferença na estrutura, né, desse daqui. Enquanto o outro, você viu ali que todo o tubo era achatado e enrolado mesmo como se fosse um caracol, aqui não, ele já vai ser um pouquinho, ele vai ter um formato mais de hélice. Então ele vai descendo ali para que você tenha... Mas aí o princípio de funcionamento é bem parecido, a extremidade também vai ser presa a um ponteiro, para que quando ele receba, quando ele admita uma pressão, aquele ponteiro ali vai se mexer de acordo com a pressão também utilizada, né? Vale lembrar aí que a gente também se utiliza de materiais que eles não vão ter tanto diferenciação relacionada à temperatura, né? Para que isso daí não venha influenciar na medição. E por último, dentro dos elásticos, nós temos o nanômetro de diafragmas. Esses de diafragmas são do tipo metálicos. São feitos em uma chapa metálica lisa ou enrugada, ligadas a pontos por meio de uma haste. O movimento de deflexão do diafragma, causado pela pressão, posiciona um ponteiro indicador ao longo de uma escala graduada. Os diafragmas são construídos de bronze, fósforo, cobre, belírio, latão, também você pode encontrar em aço inoxidável e mono, tá ok? Aqui a gente tem um esquema que mostra como que eles são como que você pode achar nesse tipo de nanômetro de diafragma, né? Você pode achar do tipo simples. Esse tipo simples ele vai ter essas ondulações que justamente elas que vão realizar a variação ali dentro da pressão, né? Você tem o de cápsula de diafragma convexa, onde ele vai estar ali dentro de uma cápsula propriamente dita. O de cápsula de diafragma encaixado, que ele fica encaixado dentro de um relógio, e aí esse relógio ali, depois ele é conectado a um ponteiro que vai fazer a verificação. E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro e continue conosco, aprendendo, desfrutando aí das nossas aulas. É sempre um prazer aí estar com vocês aí. Muito obrigado e até a próxima.